Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo determinar alguns limites que nos dão indeterminações. Vou passar-vos um pouco a estratégia como é que podem levantar indeterminações de vários tipos. Vou nestes primeiros vídeos começar assim com umas indeterminações mais leves, assim nas calmas, para depois nos vídeos seguintes, um pouco mais para a frente, meter-vos assim uns limites um pouco mais engraçados. Bem, o desafio é o seguinte: determina o limite quando x tende para mais infinito de 3x ao cubo menos x ao quadrado menos 1. Bem, o que vocês devem fazer, em primeiro lugar, mas isto para qualquer limite que tenham à vossa frente, é sempre substituir o x pelo valor para o qual o x tende aqui no limite, isto porque poderão pensar que terão sempre indeterminações, quando não será o caso. O que deverão sempre fazer em primeiro lugar será então substituir o x pelo valor para o qual o x tende aqui no limite, que neste caso seria mais infinito. Então isto é igual a 3 vezes, e em vez de x colocarão então agora mais infinito ao cubo, menos, e em vez de x terão mais infinito ao quadrado, menos 1. E vão fazer estas contas. Infinito ao cubo dá exatamente infinito, e 3 vezes infinito, isto dará exatamente mais infinito. Depois, aqui mais infinito ao quadrado é mais infinito, mas com este menos atrás, isto daria então menos infinito e menos 1. Reparem que subtrair 1 ao infinito será algo completamente absurdo. Isto não faz qualquer sentido. O menos 1 comparado com a grandeza do infinito não faz qualquer sentido. Neste caso, aqui têm uma indeterminação do tipo infinito, infinito menos infinito. Isto aqui é aquilo que a gente chama de indeterminação. Nós não conseguimos determinar se isto vai então para mais infinito ou para menos infinito. Daí chamamos uma indeterminação. É assim, na prática, vou-vos passar aqui uma dica prática. Imaginem que isto era uma questão de escolha múltipla. Se isto fosse uma questão de escolha múltipla, isto resolve-se da seguinte forma. Vocês olham aqui para o polinómio e pegam exatamente no termo maior grau. O termo maior grau era exatamente este 3x ao cubo. E eliminam completamente os outros. Então isto ficaria 3 vezes mais infinito ao cubo, o que daria então exatamente mais infinito, e teria um limite resolvido, isto numa questão de escolha múltipla. No entanto, numa questão de desenvolvimento, isto não é bem assim. Mais uma vez foco que esta estratégia será apenas para questões de escolha múltipla ou apenas para vocês controlarem a solução. No caso deste tipo de indeterminações, infinito menos infinito, em polinómios, a luta é sempre ganha pelo termo maior grau. Por onde vai o termo maior grau, será o termo que vence então a batalha, vá lá, desta indeterminação que vocês têm aqui. No entanto, numa questão de desenvolvimento, vocês não poderão adotar este tipo de estratégias. Okay? Terão que fazer aqui uma ligeira manipulação, que neste caso até é bastante simples. Tem então um limite quando o x tende para mais infinito, exatamente esta expressão, 3x ao cubo menos x ao quadrado menos 1. Bem, a manipulação que vocês deverão fazer neste tipo de indeterminações com polinómios é exatamente colocar em evidência o termo de maior grau. E aqui o termo de maior grau usam só a parte literal, ok? Podiam até usar a outra, mas até dará jeito, não sei se dará muito jeito, não é? Mas eu pelo menos estou habituado a colocar em evidência apenas a parte literal e deixar o coeficiente lá dentro. Bem, sendo assim, então isto será igual ao limite quando o x tende então para mais infinito, e colocando em evidência o termo maior grau, ou seja, coloco aqui o x ao cubo em evidência e abro então parênteses e vou tentar igualar os termos. Bem, se este primeiro termo é 3x ao cubo, então aqui obviamente terá que faltar o 3. Reparem que ao fazerem a propriedade distributiva, x ao cubo vezes 3 teriam então 3x ao cubo. Agora, para igualarem os outros termos, é exatamente têm x ao quadrado, então menos x ao quadrado. Mas agora, como eu tenho x ao quadrado, para compensar exatamente este x ao cubo que meti aqui fora, eu vou dividir estes termos mais pequeninos, com o termo maior grau, exatamente pelo termo que eu coloquei em evidência, exatamente por x ao cubo. Reparem que se tiverem x ao cubo vezes menos x ao quadrado a dividir por x ao cubo, ao fazerem esta multiplicação, o x ao cubo corta com o x ao cubo e simplifica, não é? E ficam exatamente com menos x ao quadrado.
É exatamente essa a estratégia que a gente usa ao colocar aqui o termo maior grau em evidência. Colocamos o termo maior grau em evidência para igualar o 3x ao cubo. Precisamos apenas pôr 3 e nos outros casos temos menos x quadrado. Dividimos então esse menos x quadrado pelo termo que colocamos aqui em evidência. Desta forma, ao aplicar a distributiva, este x ao cubo anula com o que está em denominador. Da mesma forma, se temos menos 1, colocamos então menos 1 a dividir também por x ao cubo, para na distributiva, ao fazer a distributiva com o x ao cubo, ele cortaria então com o denominador e ficava então menos 1, que é exatamente aquilo que nós temos. E nós nunca podemos mudar o valor da expressão, apenas podemos fazer manipulações. Reparem que se aplicarem aqui a distributiva, vão ter exatamente esta expressão. No entanto, agora, o que vamos fazer aqui é aplicar exatamente, fazer aqui uma ligeira simplificação. Repara, x ao quadrado a dividir por x ao cubo. Este x ao quadrado corta aqui com o cubo. E repara porque é que isto é verdade. X ao quadrado é exatamente igual a x vezes x. E se eu dividir isto por x ao cubo seria igual a x vezes x vezes x. Aqui estes dois x simplificam com estes dois. E isto dará então 1 sobre x. Fazendo então essa pequena manipulação que temos ali, ficamos exatamente com o seguinte, igual a limite, quando x tende para mais infinito, e teremos então aqui x ao cubo, abrimos parênteses, temos 3 menos 1 sobre x, fazendo então a tal simplificação, menos 1 sobre x ao cubo. Agora, nesta fase, a determinação está levantada e é mesmo aplicar os limites e está resolvido. Seria então igual a limite, quando x tende então para mais infinito, substituindo então aqui o x pelo valor para o qual ele tende, teriam então aqui mais infinito ao cubo, vezes, aqui teriam 3, aqui menos 1 sobre mais infinito, e aqui menos 1 sobre mais infinito ao cubo. Bem, já vos devem ter dito que o seguinte, que é importante que vocês saibam, 1 sobre infinito, isto é exatamente igual a 0. Ok? Daí que aqui terão 1 sobre infinito, esta fração terá o valor, terá não, em limite, né? Em limite, quando x tende para mais infinito, podemos então dizer que isso será 0, em limite. Bem, então teríamos infinito ao cubo, seria exatamente mais infinito. Atenção que eu cometi aqui um erro, que é o seguinte. Quando aplicam então os limites, o x, quando substituem o x pelo valor para o qual ele tende, já não necessitam de escrever o limite. Ok? Só escrevem o limite sempre que têm a expressão aqui com x. Aplicam o valor de x, já não precisam de escrever o limite. Isto ficaria então infinito ao cubo, mais infinito ao cubo seria mais infinito, vezes, e depois teriam aqui 3, menos 1 sobre infinito, uma constante, né? Até podemos analisar e dizer aqui que uma constante sobre infinito é 0. Não é que seja 0, em limite podemos considerar que é 0. Agora ficamos aqui com 3 menos 1 sobre infinito, ou seja, em limite é 0, menos 1 sobre infinito ao cubo, que é infinito. 1 sobre infinito podemos considerar então que é 0. E isto seria então igual a mais 3 menos 0 daria 3. E infinito vezes 3 seria então mais infinito, como sabemos logo à partida, tendo em consideração o termo de maior grau. No entanto, numa questão de desenvolvimento, é necessário efetuar então este tipo de manipulação, ou seja, nestas tipo de indeterminações de infinito menos infinito com polinómios, a estratégia passa por colocar em evidência o termo de maior grau. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Grande abraço.